Estamos aqui hoje no Hospital Amaral Carvalho de Jaú, hospital que já virou referência no tratamento de diversas doenças, inclusive principalmente do câncer entre toda a região. Hoje falaremos sobre a doação de medula óssea, esse procedimento que a cada dia é mais procurado por portadores e que na maioria das vezes é muito difícil de encontrar. Vamos conversar com o médico hematologista, Dr. Marcos Augusto Mauab, para saber mais sobre o assunto. A medula óssea é o órgão que nós temos no nosso corpo que é responsável pela produção do nosso sangue. O nosso sangue tem glóbulo branco, que serve para defendermos de infecção, glóbulo vermelho para defendermos de anemia e plaqueta para conter o sangramento que a gente possa ter. Então, a medula óssea é esta fábrica de todas essas células que eu acabei de citar, que são importantes para a vida da gente, né? Existem algumas situações, algumas doenças que a medula óssea se torna doente, por exemplo, uma leucemia, ou insuficiente, por exemplo, uma aplasia. E que a cura desta doença é pela troca da medula óssea por uma outra medula óssea. Isso chama-se transplante de medula óssea. Para fazer o transplante de medula óssea, há necessidade que tenha compatibilidade, ou seja, a medula de quem eu vou pegar para colocar numa pessoa que precisa tem que ser semelhante, senão existe uma rejeição, tem que ter essa semelhança. Nós chamamos de semelhança de compatibilidade. Quando é entre irmãos, a chance de uma medula de um irmão ser compatível com de um outro irmão é de 25%. Quando nós não achamos na família, nós temos que procurar na população como um todo. Na população como um todo, a chance de encontrar é 1 em 100 mil. Então, nós precisamos de 100 mil doadores para, estatisticamente, a gente ter a chance de encontrar um doador compatível com o paciente que precisa. Portanto, a gente tem que fazer um cadastro de doador de medula óssea no país para que tenha bastante brasileiros matriculados, para que a gente possa, nesse processo aleatório de achar uma agulha no palheiro, a gente conseguir encontrar um doador compatível. A compatibilidade, o senhor mesmo falou que é muito baixa, né? Como que está o estoque aqui no hospital? Como que funciona isso? Vocês sentem a necessidade, né? Cada dia falta mais ou não? Isso é tão grandioso que é uma coisa que não é do hospital. Isso é uma coisa que é do governo do Brasil. Então, a sede deste processo fica no Ministério da Saúde, no INCA, no Rio de Janeiro. Então, o que nós fazemos aqui no Amaral Carvalho? Nós coletamos, quem quer ser doador, se cadastrar para ser doador, vem aqui, preenche dados de identificação, né? Cadastro, e aí a gente colhe 10 ml, uma seringuinha de 10 ml de sangue. Esse sangue, a gente faz uns exames num laboratório nosso aqui para descobrir qual é o código genético dessa pessoa. Este código a gente envia por computador para o Rio de Janeiro, que coloca num computador. E todos os pacientes que precisam, faz também o estudo do código desses pacientes e envia lá para o Rio de Janeiro. E o computador faz a leitura para ver se acha um doador compatível com o paciente. Você pergunta para mim como é a sensação de falta. A sensação de falta que nós temos é assim, nós temos várias pessoas que estão doentes e que precisam de transplante. E a gente está buscando doador e ainda a gente tem uma dificuldade de encontrar. Isto melhorou muito, porque o banco de medula óssea brasileiro, hoje, é o terceiro maior banco de medula óssea do mundo. Então, isso foi uma grande conquista da medicina, da saúde, do Sistema Único de Saúde do Brasil, onde a gente passa a ter um grande banco de medula óssea e a gente passa a ter possibilidade de encontrar medula óssea de brasileiros para brasileiros. O banco, mesmo sendo grande, né, a compatibilidade ainda é menor, né, diante desse número. Aqui, exclusivamente no Hemonúcleo de Jaú, os doadores têm aumentado? Os doadores de medula óssea têm aumentado, a gente tem uma cota, então o governo estabeleceu uma cota, né? A nossa cota é 300 doadores por mês e a gente tem atingido essa cota todo mês, né? Então as pessoas vêm, a gente oferece, se eles quiserem ser doadores, eles fazem o cadastro e colhem os 10 ml para fazer o exame. É muito importante dizer que este ato de ser um doador é fundamental, porque isso é a definição da vida ou a morte para muitas pessoas. Mas aquele que se cadastra para ser doador, a chance dele ser chamado é muito pequena, é 1 para quase 100 mil. Então ele pode ser cadastrado e nunca ser chamado. Por isso que a gente faz um apelo
porque esses exames são muito caros, custa para o nosso país, que os doadores venham se cadastrar, mas principalmente numa faixa etária menor. Então, pode se cadastrar até 55 anos, mas se a gente pudesse cadastrar até 30 anos, 35 anos, seria melhor. Por quê? Porque a doação só pode ocorrer até 60, 65 anos. Então, se um moço de 18 anos se cadastra, uma vez feito, ele fica no cadastro praticamente por 30 anos. A chance de a gente poder utilizá-lo é muito maior do que uma pessoa de 55 anos que vai ter um pouco tempo de ficar no cadastro. Então, o alvo preferencial é a população jovem, abaixo de 35 anos. Esse seria o alvo preferencial. Queria que o senhor explicasse também como que funciona o procedimento quando a pessoa é chamada, né, para ser doador. Quando a pessoa é chamada, então lá no Rio de Janeiro descobre que tem um paciente, um doador, e por acaso o doador é daqui de Jaú. Eles aí mandam um e-mail para nós dizendo que tem um doador, tal, para a gente localizar. Aí nós chamamos o doador, nós discutimos com o médico, vem uma referência do médico que está acompanhando o paciente do que tipo de doação que ele quer, se é de medula óssea ou se é de sangue periférico, são algumas características. Nós chamamos o doador, explicamos para ele o que é ser doador, explicamos o que é o ato da doação, como é que ele vai fazer a doação, explicamos que ele não terá contato com o paciente, ele nem saberá quem é o paciente, porque é um sigilo de proteção do paciente, e perguntamos para ele se ele quer ser doador ou não. E ele é que decide. Então, quem faz o cadastro não se obriga a ser o doador. Na hora que é chamado, ele vai ter a decisão dele se ele vai querer ser ou não doador, né? Aí, se ele quiser ser doador, a gente fala as modalidades de coleta, podemos coletar na máquina, podemos coletar no centro cirúrgico, e discutimos com ele, mostramos e perguntamos para ele, olha, o médico do paciente acha que o melhor é este método, mas qual método o senhor prefere? Ah, prefiro este. Aí nós avisamos o médico, se concordar, nós fazemos a coleta e enviamos para qualquer lugar do país que precise. Após a coleta, o doador precisa de algum pós-operatório, alguma coisa para se recuperar? Não, a coleta, por exemplo, do sangue periférico, ele acabou de coletar e vai embora, no mesmo dia, porque é uma máquina, ele colhe e vai embora. A coleta no centro cirúrgico, então ele tem que internar um dia, ele faz a coleta no centro cirúrgico com anestesia, né? A gente faz aquela anestesia RAC, né, para a gente funcionar, porque a gente usa o osso da bacia, que é o osso mais fácil da gente. A medula óssea é o tutano, é o mocotó, que fica aquela geleia que fica no meio do osso. Então nós vamos retirar uma parcela daquilo. A gente faz umas punções e aspira com a seringa. Então a gente faz uma anestesia e faz esse procedimento e no dia seguinte ele vai embora. Então ele fica 2 dias no hospital, no dia seguinte ele vai embora. Procedimento fácil, né, que muita gente não entende e que no outro dia já pode começar a trabalhar, voltar às suas atividades normais, então. É um procedimento fácil e olha, os doadores que fizeram a doação com a gente, alguns reclamam, a maioria não reclama absolutamente de nada. Alguns reclamam que fica uma dorzinha por uns 4 dias, lógico, a gente fez uma punção, né? Então fica um local um pouco sensível, mas nada do outro mundo. E todos eles saem com uma sensação muito positiva de ter feito algo que só eles poderiam fazer. Sem nenhuma conversa boba, mas uma conversa muito séria. É uma pessoa que está dando uma vida a uma outra pessoa. Não há outra maneira de dizer isso. Porque se não houver essa doação, essa outra pessoa vai perder a vida. Mesmo com as poucas chances de compatibilidades existentes, muitos doadores não desistem e continuam com os cadastros atualizados caso surja a oportunidade de doação. Esse é o caso do pintor Carlos Eduardo de Oliveira, que fez o cadastro em 2005 e há um mês atrás ele foi chamado, pois encontraram uma pessoa compatível. Hoje, dia 20 de fevereiro, ele fará a cirurgia para doar medula óssea a alguém que precise. Então, foi assim, lá na cidade que eu moro, teve uma campanha, né, para fazer um exame para ver se tinha alguém compatível com uma mulher que estava precisando, que era de uma cidade vizinha lá. Daí todo mundo fez, né? Daí eu também fiz. Daí esses dados ficam armazenados em um banco, né? Não sei na onde que é, no Redome, não sei se é no Rio ou em São Paulo, né? Daí ele fica arquivado. Daí quando aparece alguma pessoa que seja compatível, eles entram em contato. O senhor mora em Angatuba, né? E fez o cadastro em 2005, é isso? Isso, foi em 2005. E um mês atrás, o senhor foi chamado que acharam alguém compatível, é isso? Isso, foi isso que aconteceu. E hoje, dia 20, vai fazer a cirurgia para doar medula óssea. Isso,
Não sabe para quem vai ser, né? Mas qual que é o sentimento de estar podendo ajudar alguém que é tão difícil, né? Achar alguém compatível? É um sentimento bom, né? Porque a gente está ajudando uma pessoa, é muito importante. Também, assim, se der tudo certo, se Deus quiser, lá um dia, se a gente puder conhecer essa pessoa, eu gostaria de conhecer. E se o senhor puder doar mais vezes, também continuará no mesmo caminho? Continuarei. Quem também segue no caminho para ser doador é o professor de Muay Thai, Douglas Roberto da Silva, que fez o cadastro e colheu uma amostra de sangue que será enviada ao Banco Central até encontrar alguém compatível. Bom, mas a necessidade do próximo, né? Como o nosso mundo está precisando, está carente de amor, acho que é uma coisa boa a gente doar que está precisando, né? Então, é bem provável que eu estou ajudando várias vidas e vamos aí que um dia eu também posso precisar.